Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Existe um princípio bíblico que nenhum espírito maligno pode confessar que Jesus Cristo veio em carne. Nenhum espírito maligno pode dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Então, pessoas que estão sob influência de espíritos malignos, elas não conseguem confessar que Jesus Cristo veio em carne, que Ele encarnou, que Ele habitou nessa terra, que Ele morreu como homem na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou e está vivo. Ok? Então, os espíritos malignos, eles podem até dizer glória a Deus, aleluia, podem dar glória a Jesus Cristo, pois eles usam palavras. Porém, a Bíblia nos ensina que eles não falam, não sai som, não sai de sua boca, eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Porém, todos aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e nos dá a salvação mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário, esses têm privilégios. Então nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que refutam a doutrina de que Jesus Cristo se encarnou, se fez homem, morreu, ressuscitou, subiu, ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Aqueles que negam a divindade ou aqueles que negam a natureza humana de Jesus, porque Jesus ele foi gerado pelo Espírito, ele nasceu de uma virgem. Então, até mesmo na biologia nós estudamos e vemos que nós carregamos gênesis dos nossos pais, características que nós herdamos, heranças biológicas deles. Como Jesus nasceu de uma virgem, ele está carregando a natureza humana. Como ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele está carregando uma natureza divina. Então Jesus Cristo ele tem a natureza humana e ele tem a natureza divina, biologicamente falando e explicando, para que a nossa mente possa entender. Qualquer um que diga o contrário está debaixo de influência maligna. Não quer dizer que ela esteja endemoniada, não esteja sendo possuída. O que é a possessão? É o controle do corpo, da alma e do espírito da pessoa. É quando o espírito maligno possui e controla as atitudes, as falas da pessoa. Mas não estando possuída, ela pode estar sobre a opressão, sobre a influência maligna. Ela está sendo influenciada por espíritos malignos. E nós temos que discernir isso. E João já começa no seu evangelho deixando bem claro que o Verbo se fez carne, ele encarnou e habitou entre nós. Se você é capaz de dizer que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, e que seu sangue puro, carmesim, nos perdoa e nos purifica de todos os pecados, você não está sob influência maligna. Glória a Deus. E quando nós assim confessamos, nós podemos alcançar a glória de Deus, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É aquela glória que nos foi tirada por causa do pecado de Adão e Eva, por causa da natureza pecaminosa. Destituídos fomos da glória de Deus. Agora nós temos a presença do Espírito Santo, porque nós entregamos a vida a Jesus, e essa glória nos foi restituída. Aquilo que foi destituído agora foi restituído, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi cheio de graça. O interessante é que nós não vemos na Bíblia referências ao período chamado graça como graça, né? Nós temos a dispensação do mistério, nós temos a dispensação da plenitude dos tempos, e nós temos a dispensação, o período da graça, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, que no Novo Testamento não tem referência à graça de Deus, ao período da graça, esse período da igreja, né? Mas Paulo fala em Efésios 3:2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus,
que para convosco me foi dada. Aí nós vemos aqui o apóstolo João falando que Jesus estava cheio da graça. Então nós vemos a graça por todo o Novo Testamento, que é o favor imerecido de Deus. E essa graça vem acompanhada da verdade. Se eu não crer nas verdades bíblicas, eu não serei cheio da graça. Eu não terei a glória de Deus. Ok? Então eu tenho que crer em toda a verdade. E o princípio é esse, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.